Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio falaremos sobre os desdobramentos da CPI da pandemia no Senado. Depois de desfilar em um shopping de Manaus sem máscara, o ex-ministro Eduardo Pazuello não compareceu ao depoimento previsto para a última terça-feira, dia 4 de maio, sob a alegação de que teve contato com pessoas com sintomas de Covid e, portanto, poderia infectar os senadores. Após a amarelada, integrantes das Forças Armadas se esforçaram para justificar a fuga do general da ativa. Segundo eles, Pazuello usou de uma tática militar conhecida como ação retardadora. Pois é, mas os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich se encarregaram de colocar o presidente Jair Bolsonaro em maus lençóis. A CPI está um vexame, só se fala em cloroquina. A investigação, por sinal, tem mobilizado intensamente a indústria da mentira. No afã de defender Bolsonaro, os cascateiros de plantão inventaram até que um remédio em desenvolvimento pela Pfizer possui um mecanismo de atuação exatamente igual ao da cloroquina, o emplasto Brás Cubas do bolsonarismo, capaz de curar tudo, de frieira a Covid-19. Preparados? Então acomodem-se no sofá e reservem a sua dose de antiácido que o programa já vai começar. Quem é da minha geração talvez se lembre do filme Te Pego Lá Fora, rodado em 1987 e que se tornou um clássico da sessão da tarde nos anos 90. O enredo da comédia é muito simples. Um valentão desafia um colega da escola para uma briga e o garoto apavorado, visivelmente mais franzino que o desafiante, inventa mil desculpas para fugir do confronto. Eu não sei porque eu me lembrei desse filme na semana passada, quando o ex-ministro Pazuello cancelou o seu depoimento na CPI da pandemia. O ministro Pazuello já mandou comunicar que não pode vir porque está gripado. Eu recebi essa informação. Não, o ministro Pazuello, vai chegar um comunicado aqui, eu fui comunicado hoje de manhã. O ministro Pazuello teve contato com dois coronéis auxiliares dele esse final de semana que estão com Covid. Segundo a informação que eu tenho, ele vai entrar em quarentena e não virá depor amanhã. Eu imaginei o general apavorado, tal qual o personagem interpretado por Jerry Mitchell. Que nada! Segundo integrantes das Forças Armadas, essa manobra não passa de uma refinadíssima tática militar, apelidada por eles de ação retardadora. Faz sentido, afinal, não é porque o general Pazuello já é investigado por negligência na crise do oxigênio em Manaus e por torrar dinheiro público com a produção e distribuição de medicamentos sabidamente ineficazes em relação ao coronavírus, que ele esteja com medo dessa nova investigação no Senado. Afinal de contas, quem tem medo não anda por aí desfilando de cara limpa, sem máscara pelo shopping, não é mesmo? Isso é um trabalho que vem lá de trás, do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde, que fez o dever de casa lá atrás. Trabalho excepcional do Pazuello, tremendo no gestor. E complementar também o Pazuello, que fez um brilhante trabalho no Ministério da Saúde. Pode investigar o Pazuello, não tem problema nenhum. Pazuello justificou que teve contato com pessoas com sintomas da Covid, diante do contratempo, que obviamente não tem qualquer relação com o suposto cagaço do general em relação à CPI. O seu depoimento foi reagendado para 19 de maio, quarta-feira da próxima semana. Isso não significa, porém, que Jair Bolsonaro saiu incólume das últimas sessões da CPI da pandemia. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, por exemplo, não apenas confirmou que a cloroquina é perigosa, como enfatizou que em sua gestão o Ministério da Saúde jamais deu aval ao uso da droga como forma de tratamento precoce da Covid. A cloroquina é uma droga que sim, e a automedicação com cloroquina e outros medicamentos
poderia ser muito, muito perigosa para as pessoas. Vossa Senhoria sabe ou lembra quem determinou a ação? Não passou pelo Ministério da Saúde, senador. Perfeito. Eu não sei se isso foi diretamente uma determinação feita, na minha época como ministro, à margem do Ministério da Saúde. Perfeito. E não é tudo. Mandetta também disse que Bolsonaro ouvia os conselhos do seu filho 02, o vereador carioca Carlos Bolsonaro, para adotar medidas contra a Covid, inclusive protocolos de tratamento com cloroquina. Ora, senador, eu, por exemplo, testemunhei várias vezes reunião de ministros onde o filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, estava sentado atrás, tomando as notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões com esses grupos dentro da presidência. O ex-ministro Nelson Teich, por sua vez, confirmou que deixou o Ministério da Saúde antes de completar um mês por conta da insistência de Bolsonaro em promover a droga, sabidamente ineficaz em relação ao vírus, além de possuir graves efeitos colaterais. Eu tinha que seguir o que eu achava que era correto. Perfeito. E aí eu passei aquele período... E qual a influência disso no seu pedido de demissão? Foi justamente eu não ter tido a autonomia de ter tido um desejo dele de estender o uso da cloroquina. Já o atual titular da pasta, Marcelo Queiroga, foi incapaz de esclarecer se é contra ou a favor do uso da cloroquina. O senhor compartilha esse ponto de vista do presidente? Senador, segundo o decreto-lei que regulamenta a Conitec, eu sou instância final decisória. Então, eu posso ter que dar um posicionamento acerca desse protocolo, de tal sorte que eu gostaria de manter o meu posicionamento final acerca do mérito do protocolo, quando o protocolo foi elaborado. Vou perguntar novamente, presidente. Sim, senador. Vossa Excelência compartilha da opinião do presidente da República sobre o tratamento precoce, especialmente sobre o uso da cloroquina para pacientes da Covid-19? Objetivamente. Senador, essa é uma questão de natureza técnica. Ela tem que ser enfrentada da forma técnica. Então não compartilha. Não em relação então, à opinião pessoal. Né? A postura vacilante do ministro irritou os integrantes da CPI, como o senador tucano Tasso Gereissati. O senhor não tem uma opinião sobre isso ainda? Não me faça, ministro, pelo amor de Deus. Senador, existe uma divergência. Fazer uma avaliação diferente. Não, senador quero Tasso, saber a sua opinião. Senador... Essas divergências são discutidas há muitos meses. Eu tenho opinião, com certeza Vossa Excelência tem uma opinião muito mais abalizada do que a minha. Só se o senhor sim ou não. Tá tudo muito bem, tudo muito bom, mas o que Bolsonaro tem a dizer sobre essas acusações? Bem, segundo ele, a CPI tem que parar de encher o saco de quem optou pelo tratamento com cloroquina. Ele ainda desafiou o judiciário com um decreto para abolir de vez o isolamento social, além de voltar a acusar a China de fabricar o vírus. Nas ruas, já se começa a pedir por parte do governo que ele baixe um decreto. E se eu baixar um decreto, vai ser cumprido. Não será contestado por nenhum tribunal, porque ele será cumprido. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem o que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. Resultado? A China, de quem somos dependentes de insumos para vacinas, protestou contra a declaração de Bolsonaro. E o presidente, para variar, se fez de bobo, dizendo que não mencionou o país ao falar sobre a tal guerra biológica. Mas eu não falei a palavra China. Não é isso que eu estou pensando. Não, peraí, eu falei a palavra China hoje de manhã? Não falei. Eu sei o que é guerra bacteriológica, tá? Que é guerra química, guerra nuclear. Eu sempre tenho a formação. Só falei isso, mais nada. Eu não falei, a palavra China não está no meu discurso de quase 30 minutos de hoje.
À parte a covardia do ex-capitão, afeito a provocações que logo depois são desmentidas por ele próprio, não existe qualquer evidência de que o vírus foi criado em laboratório. Pelo contrário, pesquisas comprovam que ele tem origem natural, como este estudo que foi publicado pela revista Nature Medicine em março do ano passado. Mas Bolsonaro não dá a mínima para o que diz a ciência, tanto que mantém a ferrenha oposição às medidas de prevenção adotadas no mundo inteiro. Em abril, o governo federal chegou a fazer uma campanha defendendo o uso de máscaras e o distanciamento social. Agora, no último domingo, Dia das Mães, lá estava o presidente promovendo aglomerações com motociclistas, e sem usar a máscara, claro. Bom, se não age com dolo de forma intencional, o ex-capitão precisa mesmo passar por uma junta médica. A sua incoerência beira a insanidade. Enquanto isso, a indústria da mentira espalha por aí que a senadora Simone Tebet, do MDB, disse que a CPI não vai investigar governadores e prefeitos corruptos que se apropriaram de recursos desviados do combate à pandemia. Cascata. A senadora apenas esclareceu que a comissão deve se ater aos repasses feitos pela União aos estados e municípios. Afinal, qualquer outra investigação relacionada a governos estaduais e prefeituras se envolverem recursos próprios é de competência das assembleias legislativas e câmaras de vereadores. Também é cascata essa história de que a Pfizer estuda o uso de um antiviral que atua de forma idêntica à cloroquina. O fármaco em desenvolvimento inibe a formação de uma enzima que atua na replicação do coronavírus. A cloroquina, por sua vez, é uma substância imunossupressora que age no sistema imunológico dos indivíduos, esclarecem especialistas consultados pela agência Lupa. E no programa da semana passada, sobre a anexação da Antártica ao Brasil por Bolsonaro e sobre a aversão do ministro Paulo Guedes aos pobres, nós recebemos mais de 400 comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. A Ana Maria afirma: como é, cara pálida? Lula não foi inocentado, foi suspenso o processo até o julgamento em Brasília. Ana, eu jamais disse que Lula foi inocentado, pois a Constituição diz em seu artigo 5º, inciso 57, que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Em outras palavras, Lula não pode ser inocentado porque já é inocente aos olhos da lei. Apenas disse que as condenações contra ele foram anuladas pelo STF, e de fato foram. Já o Joaquim Augusto, que está longe de ser um hater, faz uma correção pertinente. Vocês são limitados, a Antártica e no Brasil sim. Fica aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, todo carioca sabe. Abraços. Verdade, Joaquim. Tem uma antiga fábrica da cervejaria Antártica em Jacarepaguá. Aqui em São Paulo nós também tínhamos o Parque Antártica, sede do glorioso Palmeiras. Mas nessa moda de transformar estádios em arenas multiuso, ele acabou se transformando em Allianz Arena. Enfim, essas modas de naming rights e o escambau. Já o Dúbega sugere: por que você não vai para Cuba ou para Venezuela? Ah, aproveita e me leva junto. Essa é a primeira vez que eu recebo um convite desses. Normalmente o pessoal diz que vai me pagar uma passagem só de ida para lá. E nada de mandar a passagem, fico aqui esperando. Nunca recebi nada. Em tempo, deixo aqui a minha homenagem aos humoristas que criaram essa página falsa do New York Times, falando sobre o retumbante sucesso dos atos pró-Bolsonaro.
Realmente, a cascata, acompanhada desse crasso erro ortográfico no título da reportagem fake, é realmente muito engraçada. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, seja generoso, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e, claro, assine Carta Capital. Há várias opções disponíveis, uma delas deve caber no seu bolso. Um forte abraço e até a próxima semana.